Segundo Samuel, dos capítulos 15 a 18, fala de um conflito familiar que teve um desfecho infeliz, que foi a rebelião de Absalão, um dos tristes episódios que marcaram a história do rei Davi. Absalão ele conspirou contra o seu próprio pai e reivindicou o trono de Israel. E como resultado disso, Davi teve que fugir quando ele percebeu que o seu filho seria capaz de tudo para conseguir alcançar os seus objetivos. E falando de uma maneira resumida sobre a vida de Absalão e também sobre o que ele tipifica, representa na Bíblia, eu vou começar falando sobre o significado do seu nome. Absalão significa paz de Deus, ou o meu pai é paz. E apesar dele ter recebido esse nome com um significado tão importante, tão bonito, você percebe que o nome dele não conseguiu influenciar na sua personalidade, no seu caráter. Bem, o que a Bíblia fala, de Absalão? Fala que ele era filho de Davi com Maaca, Ele foi o terceiro filho de Davi. E ele tinha características físicas muito bonitas, uma aparência imponente. Ele tinha cabelos longos e pesados. E aos olhos do povo, ele era o candidato perfeito para suceder o trono. Então, Absalão, ele antes dessa rebelião contra o seu pai, ele se envolveu com um episódio muito complexo, muito complicado ali no meio da família. Ele foi acusado de ter matado seu irmão Amnon, que era o mais velho, porque Amnon havia se deitado com a sua própria irmã, Tamar. E isso acendeu a ira de Absalão, que procurou um tempo oportuno ali matar o seu irmão. E isso foi consequência, o que aconteceu ali no meio da família de Davi, consequência do próprio pecado de Davi. Nós sabemos, quando vamos estudar a palavra, nós vemos que Davi ali adulterou com Betseba, que ela havia sido mulher de Urias. E por conta disso, e também por Davi ter ocultado o seu pecado, Deus ali o repreendeu através do profeta Natã, e disse que a espada não sairia ali da casa de Davi. Então, muitos episódios ruins assim aconteceram ali na casa de Davi. E Absalão, por conta disso, por ele ter matado seu irmão, ele acabou fugindo e ficou 3 anos, longe ali das vistas do seu pai. Mas Joabe, que era um dos comandantes de Davi, dos exércitos de Davi, ele tentou fazer ali, uma aproximação dos filhos, para que Davi pudesse perdoar Absalão, porque Absalão ele seria excluído, ali da descendência ali de Davi, da sucessão ao trono por conta dessa situação que aconteceu. Então, assim, Joabe tentou ali fazer com que Davi perdoasse, a Absalão, mas também porque Joabe tinha interesses, interesses políticos ali, já que Davi já estava caminhando ali para o final do seu reinado, e o próximo seria Absalão, então ele queria ficar bem com os dois. Então, assim, por meio de uma fraude, ele tentou fazer ali com que Absalão fosse perdoado. Mas a palavra mostra que Absalão até volta para a corte do rei, mas o coração de Davi não estava em paz com seu filho. Davi, ele não sentou ali para conversar,
né? E até mesmo para repreender o seu filho. Faltou diálogo, né? Nós podemos ver isso na história. Acabou ficando por isso mesmo. Então, Absalão, ele, num certo momento, ele falou, né, que ele iria até Hebrom pagar um voto ao Senhor. Só que, na verdade, tudo ali era uma conspiração de Absalão contra Davi. Então, a Bíblia fala, né, que muita gente ali em Hebrom estava insatisfeita com algumas questões do governo. E então ele começou a fazer movimentos ali para tentar reivindicar o trono, né? Então, Davi, quando ficou sabendo disso, ele ficou tão temeroso, porque a Bíblia diz em 2 Samuel 15, do 1 ao 6, que Absalão conseguiu furtar o coração dos homens de Israel, né? Ele se aproveitou da sua imagem, né? E também ficou se insinuando como um juiz melhor das causas do povo. Então, Davi fugiu das vistas ali, né, de Jerusalém, e aquele movimento começou a crescer pró Absalão. E então Davi, ele teve que organizar um exército, né, organizar o seu exército ali para uma batalha contra os exércitos de Absalão. E essa batalha aconteceu na floresta de Efraim. Que essa floresta era conhecida por ser muito traiçoeira, né? Tinha muitos carvalhos, tanto que a própria palavra diz que muitos soldados morreram, não foram nem pela espada, mas eles morreram ali naquela floresta, né? Porque tinham armadilhas naturais, né? nessa floresta. Então, o texto fala que quando começou essa batalha ali, né? Na floresta de Efraim, Absalão, ele montou uma mula e partiu para a floresta dentro, né? Quando os seus cabelos longos, né, e pesados, eles se embolaram ali nos galhos de um carvalho. Até que veio um dos homens de Davi, viu e mandou chamar Joabe. Só que Davi, antes de começar essa batalha, ele aconselhou ali o seu exército a não matar Absalão. Ele queria poupar a vida do seu filho. Apesar dele ser um traidor, Davi, ele amava o seu filho e não queria fazer nenhum mal a ele, né? Mas Joabe não obedeceu ao pedido de Davi. E Joabe, com 3 dardos, né, diz o texto, transpassou ali o coração de Davi, e depois o restante dos soldados ali terminaram de matar Absalão. Então, um episódio assim muito triste, né? Mais um episódio triste acontece na vida do rei Davi por consequência dos seus pecados. Deus havia perdoado Davi porque Davi, ele tinha se arrependido de todo o coração, mas ele iria sofrer as consequências e sofreu as consequências do seu pecado, né? O pecado que ele cometeu ali com Betseba. E a Bíblia fala que Davi sentiu muito a morte do seu filho, muito, se entristeceu muito, chorou, a ponto de depois Joabe ter que repreendê-lo, porque Davi estava chorando a morte de um traidor, considerando aquele traidor mais do que o seu próprio povo, mais do que os soldados ali que haviam dado a vida pelo reino. Então, assim, nós podemos perceber, né? Essa história fala muito sobre conflitos familiares, problemas que não são resolvidos e vão virando uma bola de neve, consequências de pecado dos pais
que acabam ali influenciando os filhos. É um texto, uma passagem que nos dá muitas lições. Mas, assim, especificamente, eu quero falar sobre a tipologia de Absalão, né? Absalão, ele tipifica Satanás. Satanás, que é o perseguidor, o inimigo do povo de Deus, né? E a Bíblia mostra que Absalão, ele possuía características semelhantes a Satanás, né? Porque Absalão, ele ali cheio de sentimentos ruins, sentimentos de orgulho, sentimentos de ódio, de vingança. Ele não se arrependeu e passou a perseguir o ungido do Senhor, o seu próprio pai. O seu próprio pai. Né? E assim também são os inimigos do povo de Deus. Eles têm essa forma. São vingativos, são cruéis, são amantes de si mesmos, são cheios de vaidades, prepotentes, orgulhosos. Possuem um padrão ético próprio, não respeitam as leis de Deus, são inimigos implacáveis. E eles, por eles não obedecerem às leis divinas, eles também se mostram completamente maus em relação ao seu semelhante e aos seus semelhantes mais próximos. Então, Absalão, né? E essa história dessa batalha que narra, né, sobre ali, apesar dos exércitos de Davi ser menor em relação ao de Absalão, o exército de Davi venceu. E quando nós vamos pegar essas histórias e olhar de uma maneira escatológica, nós percebemos que essas histórias, elas são interligadas, né? Nós vemos na batalha do Apocalipse, né? Na batalha do Armagedon, a batalha final do povo de Deus contra os inimigos de Deus. Nós vemos ali o mundo inteiro contra o Cordeiro. O mundo inteiro contra aquele que é digno de reinar, contra aquele que é digno de estabelecer um governo de paz e de segurança. Um governo que foi dado ali por Deus. Então, o mundo inteiro, um exército numeroso contra o Cordeiro de Deus, contra Cristo, para impedir ali o estabelecimento do seu reino. E nós sabemos, né, o final dessa história, dessa batalha, que Cristo vencerá. Vencerá ali todos os seus inimigos. Assim como Deus se manifestou no seu povo no passado, assim Deus também vai fazer no futuro. Assim também Deus faz na nossa vida. E que nós não devemos ficar temerosos. A palavra diz que o Salmo 3 foi feito exatamente nesse momento. Davi fez nesse momento em que ele estava fugindo ali de Absalão. E ali ele confiou no Senhor.
apesar de estar num contexto completamente desfavorável. O exército de Absalão era muito maior, mas Davi confiou no Senhor. Ele sabia das promessas que Deus havia feito a ele. E que aquele que estava se levantando contra ele, contra Davi, ele não estava sendo ali dirigido por Deus. Então Davi, mesmo tendo que ser o seu filho, ele se colocou ali como um oponente, como um forte adversário, e venceu. Então, essa palavra é uma palavra que ela nos anima na nossa fé. Anima ao quê? A perseverar na obediência ao Senhor, no chamado de Deus. Sabendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sabendo que Deus, Ele tem vitória para nos dar contra todos os nossos inimigos. Todos aqueles que se levantam contra o seu povo fiel. Amém? Eu deixo com você essa reflexão, essa história, de um conflito triste, mas que nós podemos perceber, o engrandecimento do nome do Senhor. Nesse reino de Davi, que foi o reino que foi um antepassado, do Messias de Israel. Amém?